E aí, gente? Beleza? Berg falando e vamos dar continuidade aos nossos estudos da química. E agora vamos dar uma pequena introdução ao estudo da cinética química. Cinética remete ao conceito de movimento. Onde é que a gente vai estudar movimento na química? Se vocês lembram da definição de química, a química estuda a matéria e as transformações que a matéria sofre. E, se vocês prestarem bastante atenção no dia a dia, vocês vão perceber que existem transformações que são mais rápidas e existem transformações que são mais lentas, não é verdade? Citando, por exemplo, um ovo que é frito, em alguns minutinhos fica pronto. E um pedação de carne, se você tentar fritar, você vai ver que vai demorar um pouco mais. E essa velocidade, a velocidade com que essas transformações ocorrem, que nós vamos analisar aqui na cinética química. E quando eu falo em transformação na química, eu estou falando em reação, tá? A reação é a interação que vai acontecer entre reagentes, ao menos um reagente, e produtos, tá? Nesse exemplo aqui, eu estou falando de dois reagentes que interagem formando dois produtos. Um exemplo simples de uma reação seria, por exemplo, a formação da água. Nesse caso aqui, nós teríamos dois reagentes, o gás hidrogênio o gás oxigênio formando a água líquida na forma de vapor. Um exemplo, tá? Nós teríamos dois reagentes formando um terceiro reagente, formando um produto, na verdade. Teríamos dois reagentes formando um produto. Deixa eu alinhar aqui para ficar bonitinho. Pronto. Então teríamos, nesse exemplo, o hidrogênio e o oxigênio, que seriam dois reagentes, formando um produto, a água. Tá? Existem reações de vários tipos. Acho que vocês lembram lá do primeiro ano que nós temos reação de síntese, reação de decomposição, reação de simples troca, de dupla troca, enfim. Não é o alvo do nosso estudo agora classificar as reações, mas analisar como elas se processam, tá? Então, na reação química nós temos sempre reagentes interagindo, formando produtos, ou um reagente se alterando de alguma forma, formando um produto ou produtos, tá? Vale lembrar que esses reagentes, aqui estamos nos referindo, são átomos, não é verdade? E os produtos também são átomos. Então a chave aqui é que essas reações acontecem entre esses átomos. Esses átomos vão sofrer um rearranjo, dando origem a novas substâncias, e isso é uma reação química acontecendo. E para que essa reação aconteça, os átomos estão ligados. Nos meus reagentes, esses átomos estão ligados de uma certa forma, eles vão se rearranjar, vão desfazer ligações e refazer ligações em uma nova conformação, dando assim origem aos meus produtos. Então, numa reação química, eu vou possuir reagentes que vão ter suas ligações químicas desfeitas e os átomos rearranjados, fazendo novas ligações, gerando assim os produtos. Nesse exemplo aqui, que eu estou falando da água, do hidrogênio e do oxigênio formando a água, deixa eu copiar isso aqui que está mais organizado. Teríamos, por exemplo,
o gás hidrogênio, o H2, e o gás oxigênio, o O2. E eles precisam interagir, certo? Formando a água. Essa interação, ela subentende, como eu falei, que ligações serão desfeitas e novas ligações serão feitas, tá? Então vejam só. Nesse caso, eu teria dois átomos de hidrogênio formando a molécula de hidrogênio, dois átomos de oxigênio formando a molécula de oxigênio. Essas ligações entre eles serão desfeitas, tá? Eu terei essas ligações desfeitas e novas ligações serão feitas, criando assim um novo composto. Nesse caso, a água, né? O hidrogênio se ligando ao oxigênio, formando a água, tá? Esse é o resumão. Na reação, eu vou ter reagentes formando produtos. Para que isso aconteça, ligações serão desfeitas, novas ligações serão feitas, tá? Há um rearranjo aqui nessa reação. Mas vamos ver o seguinte. Como eu falei de cinética, o que é que eu vou analisar aqui na reação química? Eu vou analisar a velocidade dela, a eficiência dela. Por exemplo, deixa eu pegar isso aqui de novo, porque isso aqui está mal feito. Enfim, pronto. Então vejam só. Vou retirar isso aqui. Vamos trabalhar em cima dessa reação. Reação de formação da água, tá? Já sabemos que temos reagentes e produtos. E as relações aqui são as seguintes. Essa equação balanceada, eu preciso ter 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água, tá? Para trabalhar com números inteiros, poderia ser 1, meio e 1. Mas para a gente trabalhar com números inteiros, vamos usar 2, 1 e 2, porque o que importa é a proporção, tá? Então, 2 mols de hidrogênio vão reagir com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Então, vejam que aqui nós temos uma proporção clara. 2, 1 e 2. Não é verdade? 2 mol de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, 2 mol de água, tá? Então, vejamos o seguinte exemplo. Eu teria, numa dada reação, em um dado momento, vamos manter os 2 mol. Os 2 mol de hidrogênio, 2 mol de oxigênio. Eu estou colocando mais oxigênio aqui, tá? Vamos supor um exemplo em que eu tenha 2 mol de hidrogênio e 2 mol de oxigênio para reagir, tá? No início da reação, eu não vou ter água, né? Logo no início da reação, eu não terei água. Vamos analisar como seria o processamento dessa reação. No início, vamos considerar que vermelho é a quantidade dos meus reagentes e verde a quantidade dos meus produtos. Aí estamos falando de água, eu sei que água é incolor, mas vamos colocar isso aqui no azulzinho clarinho. Então vejam só, se nós traçarmos um gráfico e formos observar a quantidade da minha substância em função do tempo de processamento da reação, vejam, no início, aqui ó, no tempo zero, tá? Bem no início, aqui no tempo zero, a minha quantidade de reagente, por exemplo, hidrogênio, é máxima, tá? Tá lá no máximo dela, que é os 2 mol. E a quantidade de água no início é zero. Eu não tenho nada de água feita. Não tenho nada de água. À medida que a reação se processa, a quantidade de reagente vai diminuindo
E a quantidade de produto vai aumentando, crescendo. Eu estou consumindo reagente para produzir o meu produto. Correto? Vamos estudar mais à frente que é uma situação de equilíbrio em que nós teremos uma quantidade de produtos formada e uma quantidade de reagentes consumidos. E isso aqui a gente chama de equilíbrio, mas aí é assunto para uma próxima aula. Por enquanto, vamos apenas analisar como a reação se processa. Então, os reagentes se consomem para que os produtos se façam. Né? Nesse gráfico, eu estou analisando a quantidade à medida que o tempo passa. Tá bem? Vamos deixar esse gráfico aqui no cantinho. Vamos pensar no seguinte exemplo. 2 mol de hidrogênio reagindo com 2 mol de oxigênio. Como é que essa reação se processaria? Eu vou dizer para vocês que passados 2 segundos, não, passados 1 segundo, um único segundo, eu não teria mais hidrogênio, ele estaria todo consumido, eu teria 1 mol de oxigênio e eu teria 2 mol de água, tá? Passados 1 segundo. Essa reação, a reação de formação da água, a reação de combustão de hidrogênio, é uma reação bem rápida, bem violenta, libera muita energia. O hidrogênio é extremamente inflamável. Então, 2 mol de hidrogênio, eu tinha no início, 2 mol de oxigênio, não tinha nada de água. Iniciei a reação com a faísca ou qualquer coisa, já explico por que isso é necessário. E aí, após 1 segundo, eu não tenho mais nada de hidrogênio, tenho 1 mol de oxigênio e tenho 2 mol de água. Aí você me pergunta, ué, mas por que sobrou esse mol de oxigênio aqui? Veja, para cada mol de oxigênio, eu preciso de 2 mol de água. Se eu tenho 2 mol de água e 2 mol de oxigênio, vai sobrar 1 mol de oxigênio, não vai? Quando acaba esse hidrogênio. Para consumir esse outro mol de oxigênio, eu precisaria de mais 2 mol de hidrogênio, né? E aí eu produziria mais 2 mol de água, tá? A proporção da reação me mostra isso. Então, por isso que sobra aqui 1 mol de oxigênio. A reação para. Por que a reação para? Porque eu não tenho mais reagente. Um dos reagentes acabou. O oxigênio não reage sozinho. Ele não tem como fazer água sozinho. Ele precisa de hidrogênio para ser consumido junto com ele, formando a água. Então a reação para porque um dos meus reagentes acabou. E aí eu tenho a formação do meu produto. Vamos analisar a velocidade dessa reação. É bem óbvio, só de olhar aqui a gente já vê. Né? Númerozinhos simples. É bem tranquilo. Lá da física, a gente sabe que a gente calcula a velocidade, deixa eu botar aqui em maiúsculo, dividindo, no caso lá da física, velocidade de movimento é distância por tempo. Mas é que eu estou preocupado em velocidade de reação. Então vai ser quantidade, tá? E essa quantidade dividida pelo tempo. Tá bem? Então, ó. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Então, a gente vai ter quantidade dividida pelo tempo. Tá bem? Velocidade aqui vai ser quantidade dividido por tempo. Essa quantidade pode ser em concentração, pode ser em massa, tá? Vai depender muito, pode ser em volume, vai depender muito da reação que a gente está analisando. Via de regra, nós trabalhamos com o mol, então a maior parte das informações vão ser utilizando quantidade de matéria, utilizando o mol. Então nós teríamos a quantidade aqui de hidrogênio que é consumida. Vamos deixar isso aqui mais arrumadinho, tá? Deixa eu dar um jeito aqui.
Essa quantidade, na verdade, é uma variação da quantidade. Então, eu preciso de um delta aqui. Deixa eu ver. O cachorro também quer estudar. Delta. Então, ó, essa variação na quantidade seria a quantidade final menos a quantidade inicial. A gente está habituado já com isso lá da física, né? Vocês já viram muito isso lá na física. Se a gente for analisar essa situação aqui, dessa reação, pensando na velocidade aqui de consumo do hidrogênio, a minha variação na quantidade de hidrogênio seria minha quantidade final que seria 0, tá? Menos a minha quantidade inicial, que seria de 2 mol, dividido pelo tempo, que foi de 1 segundo. Vejam só, se utilizarmos a equação assim, o resultado vai dar menos 2 dividido por 1. E aí vai dar menos 2, certo? Bem, meu resultado seria menos 2 mol por segundo. Para evitar que a gente fale de velocidade negativa, vamos usar módulo aqui, tá? Vamos deixar esse módulo para evitar trabalhar com quantidade, com velocidade negativa, tá? Só para no final o resultado ficar positivo, tá bem? É só uma observação, porque aí o valor absoluto é o que importa e menos 2, o valor absoluto é 2, então a velocidade de 2 mol por segundo, tá? Só para evitar que a gente fique com valor negativo. Vou espirrar. Desculpem. Então, se eu quero determinar a velocidade de uma reação, do consumo de um produto, do consumo de um reagente ou da produção de um produto, eu vou considerar a variação desse produto em função do tempo da reação e vou achar o resultado, tá? A gente podia fazer diferente. Eu poderia pensar aqui na velocidade de formação da água. Eu poderia estar interessado na velocidade de formação da água. Não poderia? E aí seria do mesmo jeito, iria seguir a mesma ordem, tá? Seria a variação na quantidade da água, e aí a quantidade final da água, 2 mol, a quantidade inicial da água, 0, o tempo, 1 segundo, e aí novamente daria 2 mol por segundo. Poderia ainda calcular a velocidade do oxigênio. E aí eu teria que fazer a continha de novo, e aí seria a quantidade inicial dele seria 2 mol. Vamos lá, vamos pensar no oxigênio só. Qual a velocidade de consumo do oxigênio? Eu teria 2 mol, no final eu teria 1 mol que sobrou, né? E aí, 1 mol por segundo. Então poderíamos ter calculado essa velocidade de reação com base no hidrogênio, a velocidade de consumo do hidrogênio,
a velocidade de formação da água ou a velocidade de consumo do oxigênio. Tanto faz, tá? Um detalhe aqui é o seguinte, que depois que a gente calculou um deles, a gente não precisaria obrigatoriamente calcular o dos outros. Porque a gente sabe aqui a proporção, ó, de consumo deles. Vejam só. Eu percebo aqui pela reação, vamos usar esse aqui do hidrogênio como padrão. Eu percebo aqui, ó, que 2 mol de hidrogênio, quando consumidos, vão gerar 2 mol de água, não é? Então isso significa que a velocidade dos dois é igual. A velocidade de consumo do hidrogênio é igual à velocidade de formação da água. Então 2 mol por segundo de consumo de hidrogênio vai me trazer o mesmo resultado para a água, 2 mol de formação por segundo. E eu vejo aqui que a relação entre a água e o oxigênio é de metade, ó, 2 mol de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Então é metade. Então vai ser metade do consumo também. Então, enquanto eu tenho o consumo de 2 mol por segundo de hidrogênio, eu teria 1 mol por segundo de oxigênio. E foi isso que a gente calculou aqui, não é verdade? Então, não necessariamente você precisa calcular a velocidade de todos os componentes. Se você calcula de um, sabendo a proporção entre eles, que a gente vai ter clara na reação, você consegue determinar a velocidade dos outros. Tá bem? Continuando agora explicando melhor as reações, começamos falando que se faz necessário que ligações se quebrem e novas ligações se formem. E para isso, nós temos a teoria das colisões, que vamos dizer o seguinte: para que a reação aconteça, algumas coisas são necessárias, alguns passos são necessários. Deixa eu fazer uma coisa aqui. De nada vai adiantar se eu possuir meus dois reagentes infinitamente afastados. Se eu tiver o hidrogênio num lugar e o oxigênio muito afastado dele, eu não tenho como ter reação. Eles precisam de contato. É necessário que haja uma colisão. Eles vão precisar literalmente se chocar um contra o outro para que eu tenha uma reação, tá? Isso é o que a gente chama de teoria das colisões. Em todo caso, ainda peguei uma figurinha errada aqui, peraí. Essa está melhor. A teoria das colisões. Em todo caso, não basta simplesmente que eles se choquem. Não basta simplesmente que haja a colisão. Ela vai dizer para mim o seguinte: é necessário o contato. E aí, quando eu falo de contato, eu estou falando de colisão. A colisão precisa de uma energia mínima para acontecer. Quando eu digo que ela precisa de uma energia mínima, eu não estou dizendo que é um valorzinho pequeno e já resolve não, tá? É que há um valor mínimo para cada reação. Elas vão precisar ter uma energia mínima necessária, tá? É necessário que haja a energia certa para que a reação aconteça. Por quê? Além disso, a colisão precisa ocorrer com os ângulos corretos. Não adianta bater de qualquer forma, as moléculas vão ter que se chocar com os ângulos corretos. E aí sim, havendo o contato, a colisão tendo a energia necessária, os ângulos da colisão sendo os corretos, eu vou ter quebra de ligações, tá? E aí depois da quebra das ligações, depois que eu tiver lá a quebra das ligações, depois da colisão, se chocaram, né? Colidiram, se separaram. Eu vou precisar que novamente os elementos batam uns nos outros para formar novas ligações. E aí eu vou ter a formação
de novas ligações. Tá? Então, para que a reação aconteça, é necessário que haja colisão, é necessário o contato entre os reagentes. Esse contato precisa acontecer com um impacto relativamente forte, né? Existe uma energia mínima necessária. Essa colisão precisa acontecer com o ângulo certo. Caso aconteça com a energia certa e o ângulo certo, as ligações vão se romper e novas ligações vão se formar. Obedecidos todos esses critérios, eu terei então uma reação. Então vejam só, eu tenho aqui essa molécula que se dirige nessa direção, essa que se dirige nessa direção aqui. Elas vão colidir, tá? Uma vai bater na outra. Só que, caso aconteça delas se chocarem com uma força menor que a necessária, elas vão ricochetear. Essa aqui agora vai para o outro lado, essa aqui vai para o outro lado. Bateu, ricocheteou. A colisão não foi efetiva. Não houve energia necessária. Pode até acontecer de terem a energia necessária. Essa aqui está indo em direção à verdinha, a verdinha está em direção a ela. Tinha a energia certa, mas os ângulos de choque não foram os corretos. E aí, novamente, elas vão bater, ricochetear, e novamente, a colisão não foi efetiva, eu não tenho reação. Caso aconteça das partículas irem de encontro uma com a outra, ó, a vermelhinha está indo para cá, a verdinha está indo para o outro lado, vão se chocar. Se chocaram nos ângulos certos, com as forças certas, estou usando a palavra força, é estranho, né? Com a energia certa, as ligações vão se romper, novas ligações vão se fazer, e aí sim a colisão foi efetiva e a reação pode ocorrer, tá? Então, para que uma reação química aconteça, é necessário que haja contato entre os reagentes. Esse contato precisa acontecer com a força, com a energia correta, com a energia necessária e com o ângulo correto. Aí sim, a reação química acontece. Tá bem? Novamente, como eu estava falando, se eu pegar o hidrogênio, deixar ele lá na casa da mãe Joana, vou pegar o hidrogênio e deixar separadinho lá na casa da mãe Joana, vou pegar o oxigênio, vou mandar ele lá para onde Judas perdeu as botas. Eles jamais vão se encontrar, é impossível de reagir. Agora, se eu coloco os dois em contato, deixo eles se movimentarem a ponto de haver choques, e esses choques acontecerem com as forças corretas e com a energia correta e o ângulo correto, aí sim eu tenho uma reação química, tá? Isso é o que me diz a teoria das colisões, tá certo? Que é o que a gente usa para explicar como as reações químicas acontecem. Veja só, se eu necessito de contato entre eles, se eu necessito de energia nessa colisão, se eu necessito que essa colisão aconteça com as angulações corretas, então eu consigo otimizar a minha reação. Eu consigo favorecer a reação ou desfavorecer. E aí nós temos alguns fatores que vão alterar a velocidade de minha reação. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos pensar na temperatura. Desde o início, lá do estudo da química, a gente já fala que temperatura é uma medida de agitação do sistema. É uma forma de identificar o quão rápido as partículas se movem. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido as partículas se movem, correto? Pensem comigo então. Se num sistema fechado as partículas se movem devagar, a chance delas se baterem com a energia certa e se baterem com o ângulo certo é baixa. Se eu aumento a temperatura, eu aumento a chance das partículas se chocarem, e como elas vão estar mais rápidas, eu aumento a energia desses choques. E como eu vou ter muito mais choques, muito mais contato, a probabilidade de acontecer o choque com o ângulo correto é muito maior. Então a temperatura ela consegue influenciar na minha reação química, certo? Outra coisa que vai influenciar, outra coisa que determina se uma reação química acontece ou não, é o que a gente chama de energia de ativação. O que seria a energia de ativação? Existem reações que vão acontecer pelo simples fato dos meus reagentes estarem em contato um com o outro. Por exemplo, deixa eu ajeitar isso aqui. Se vocês deixarem um prego ao ar livre durante muito tempo, vocês vão perceber
que esse prego vai enferrujar. No entanto, ele não vai enferrujar de imediato. Você não vai pegar o ferro, botar na frente da sua casa, olhar para ele 2 segundos e ver o ferrugem se formando. Não. Você vai ter que deixar o prego lá por vários dias para que a ferrugem se forme. Mas é uma reação que é espontânea, ela se forma sozinha. E por que ela demora tanto? Outra reação, essa aqui provavelmente vocês não tiveram o prazer de ver ainda, mas é a reação de formação do hidróxido de sódio pelo contato do metal sódio, do sódio sólido, com água. Quando o sódio entra em contato com a água, ele reage de forma violenta, ele libera um elétron. Esse elétron libera hidroxilas aqui da água e forma o hidróxido de sódio, tá? Liberando o gás hidrogênio. Essa... hidrogênio ou oxigênio? Não me recordo agora. Hidrogênio. Essa reação ela é violenta, tá? Ela é espontânea, é bem rápida. Botou o sódio em contato com a água, automaticamente forma hidróxido de sódio. É uma reação bem rápida. Essa reação ela acontece rápida assim, porque toda reação possui algo que a gente vai chamar de energia de ativação. Deixa eu tirar esse gráficozinho preto aqui e a gente já volta a falar dele. Vejam só. Vamos analisar aqui um gráfico da energia em função do caminho da reação. Qual é o caminho da reação? É eu partir dos reagentes e chegar nos produtos. É essa linha preta. Eu saio dos reagentes e desço para os produtos. Tá? Quando os meus produtos estão num nível de energia menor que os meus reagentes, eu digo que essa aqui é uma reação que ela é favorável. Tá? Ela pode até acontecer de forma espontânea. Mas é necessário que para a reação ocorra, haja a formação de algo que a gente chama de composto ativado. É um intermediário entre os meus reagentes e os meus produtos. É esse primeiro estágio aqui, ó, das colisões. Quando as partículas se chocam e eu tenho ligação se quebrando e ligação se refazendo. Esse meio termo é o meu composto ativado, meu composto ativo, que é quem vai desencadear a reação. Então, para que haja a formação desse complexo ativo, desse composto ativo, é necessário que haja o fornecimento de uma certa quantidade de energia. Então, veja que, se eu olhar aqui a energia, ó, ela sobe, a energia aqui aumenta. Aqui em cima eu tenho a formação do meu composto ativo. Depois que ele se forma, ele é instável, se desfaz. E aí, ó, vem para os produtos e tem essa diferença de energia aqui, essa diferença de energia liberada. Aí eu passo a ter uma reação em cadeia. Porque eu precisei dar um pouquinho de energia para a reação acontecer. Eu precisei superar isso que eu chamo de energia de ativação, que é a energia para criar o meu composto ativo. Quando ele se desfaz, formando o meu produto, ele libera a energia. Essa energia que ele liberou vai atingir outras moléculas, superando a energia de ativação, formando o composto ativo. Aí esse composto ativo se desfaz, libera energia, essa energia acerta outras moléculas, faz o composto ativo, a reação aí começa a se processar automaticamente. Mas no início é necessário que haja um empurrãozinho, tá? Eu gosto de dar o exemplo, fazer uma analogia aqui com uma bola numa ladeira. Se a bola está numa ladeira, ela desce a ladeira, correto? Mas se você colocar um calço, se você colocar uma trave, alguma coisa que impeça que a bola desça, ela vai ficar lá paradinha. Mas se você vier aqui e der um bico na bola, se você der um pouquinho de energia para que ela supere esse calço, a minha energia de ativação, para que ele supere essa barreira, aí ela vai descer e aí vai continuar descendo sozinha. Você não precisa ficar empurrando mais, né? É basicamente a mesma coisa. Eu preciso dar um empurrãozinho na reação. Eu preciso dar um pouquinho de energia para superar a energia de ativação, para formar o meu composto ativo. Depois que ele se forma, ele se degrada, formando o produto. Essa energia que é liberada é suficiente para manter a reação se processando até que ela acabe. Mas, como eu disse, por que a reação aqui do sódio com a água é tão rápida e a do ferro com o oxigênio e a água formando a ferrugem é tão lenta? Uma das explicações é essa, a energia de ativação. A energia de ativação aqui
da minha reação de hidróxido de sódio com a água, ela é baixinha. Ó, ela é menorzinha, ó. Esse laranja aqui. Vamos botar de uma cor mais vibrante, vamos botar de roxo. Pronto. Esse roxinho aqui, ó, a energia é menor. Como ela é menor, ela vai se processar muito mais rápido, ela vai começar a acontecer muito mais rápido. Uma moléculazinha lá começou, se desfez, dá energia para o restante se processar. Já a energia de ativação da formação do ferrugem é um pouquinho mais alta, então precisa de um pouquinho mais de energia para ela acontecer, precisa de um empurrãozinho um pouco maior. Bom, um exemplo que a gente pode usar, você pode colocar esse prego dentro da água e esquentando aos poucos, enfim. Você pode colocar um catalisador. Aí eu vou falar nos fatores que alteram a velocidade da reação. Eu estou vendo aqui que eu tenho uma reação muito rápida e uma reação que é muito lenta. Então, como é que eu posso alterar isso aqui? Como é que eu posso manipular isso aqui? Eu vou considerar os fatores que podem alterar a velocidade da reação. E esses fatores são esses 5: temperatura, pressão, concentração, a superfície de contato e a presença de um catalisador. Vamos ver como cada um deles age. Primeiro, a temperatura, como a gente já começou falando, ela é a velocidade das partículas. Se as partículas estão com a temperatura baixa, se movem devagar, eu vou ter poucos contatos, eu vou ter poucas colisões, a energia não vai ser suficiente, e aí a reação vai acontecer de forma bem lenta. Se eu aumento a temperatura, as partículas se movem muito mais rápido, eu tenho muito mais colisões, a chance delas acontecerem com a energia certa e o ângulo certo é muito maior, então a minha reação se processa mais rápido. Essa é simples. Outra que é simples é a pressão. Se eu tenho meus reagentes afastados, a chance dos impactos acontecerem é baixa. Se eu faço pressão, se eu aperto, eu aproximo os reagentes. Se eu aproximo os reagentes, eu faço com que a distância entre eles mude e aí a chance de uma colisão é muito mais alta. Né? A chance de eu ter também uma colisão efetiva também é muito mais alta. E aí a minha velocidade aumenta, a minha reação se processa mais rápido. Tá? Também é simples. Outra coisa que também é fácil da gente perceber é a influência da concentração. Se eu tenho poucos reagentes, novamente eu tenho poucas chances de contato, porque aí eu vou precisar que aquele grupozinho lá consiga encontrar aquele outro grupo que estava isolado lá longe. Então, se a concentração é baixa, a velocidade da reação é lenta porque eu tenho poucas partículas se chocando. Já se eu aumento a concentração, se eu coloco muito mais partículas, a chance delas se baterem é muito maior, é muito mais alta. Então, a velocidade da reação aumenta, tá? Superfície de contato é o seguinte: eu tenho aqui uma partícula e tenho aqui a outra substância lá toda juntinha. Veja que eu tenho áreas para bater, áreas para se chocar, né? Aqui por fora. Agora, vamos imaginar que a gente fragmente essas partículas. Percebam que agora cada partículazinha dessa tem muito mais área para entrar em contato. Cada pedacinho desse tem muito mais chance de encontrar uma região correta para se chocar, tá? Formando o composto ativado, né? Vai ter a colisão com o ângulo certo, com velocidade certa. Se eu aumento a superfície de contato, se eu diminuo o tamanho dos meus reagentes, eu aumento a superfície de contato, a chance de haver uma colisão é muito maior, tá? Porque a área de contato é maior. Então, a superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. E a superfície de contato aumenta quando eu diminuo o tamanho das partículas. Quanto menorzinho o tamanho das partículas, maior a superfície de contato. Se vocês quiserem fazer o teste disso aí, vocês podem pegar 2 comprimidos de efervescentes, daquele de vitamina C, e vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um inteiro e colocar na água, vão pegar outro, triturar, fazer um pozinho e botar na água. Vocês vão ver que ele vai ferver muito mais rápido, ele vai efervescer muito mais rápido. Porque quando você fez o pozinho, você aumentou muito a superfície de contato. No início, a água só tinha como interagir por fora do comprimido. Se você quebra ele e faz o pozinho, cada partícula agora está soltinha e a água consegue entrar em contato com ele por todos os ângulos, tá? Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade. E como é que eu aumento a superfície de contato? Diminuindo o tamanho
das partículas do meu reagente. Tá bem? E por fim temos a influência do catalisador. O catalisador é o seguinte: ele vai diminuir o tamanho daquela minha barreira. Ele é um atalho. Pensem comigo no seguinte: tá lá minha bolinha na ladeira. Minha trave lá é bem grande. A barrinha que eu botei é bem alta. Eu vou precisar empurrar muito essa bola para ela superar isso aqui e cair dessa ladeira, tá? Um catalisador, ele vai criar um atalho. Ele vai me dar uma oportunidade de diminuir a energia de ativação. Vai fazer um buraco aqui, ó. Fazer um buraco aqui na minha trave. E aí a bolinha passa pelo buraco. É um atalho que a gente cria. Tá? Deixa eu botar ele maiorzinho aqui para dar a entender que dá para passar. Pronto. É um atalho que ele cria na trave. Ele, de certo modo, cria uma energia de ativação nova. Ele vai favorecer a formação do meu composto ativo. Tá? Vejam esse exemplo aqui. A linha vermelha é a linha da reação normal. Meus reagentes têm aqui a energia deles. Tá aqui em cima a energia de ativação. Aqui embaixo a energia dos produtos. Quando eu uso um catalisador, é essa linhazinha azul. O meu catalisador é uma substância que vai se ligar aos meus reagentes, ajudando a fazer aquele composto ativo. Tá? E isso acontece com uma energia de ativação muito menor. Então, se a energia de ativação é menor, se a minha travezinha lá se for menor, ó, peraí, se a trave é menor, um toquinho que seja na bola faz ela descer. Então, o catalisador diminui a minha energia de ativação, fazendo com que seja mais fácil a reação acontecer, a reação se processar. Tá bem? Então, recapitulando tudo, resumão geral. Na cinética química vamos estudar a velocidade das reações químicas. As reações são processadas pela interação entre reagentes formando produtos. Essas interações acontecem entre os átomos, tá? Quebrando e refazendo ligações químicas. Para que essa reação aconteça, é necessário que hajam colisões. Tá? Essas colisões precisam acontecer com a energia certa, com o ângulo certo. As ligações vão se quebrar, novas ligações vão se fazer. Certo? Quando a reação química se processa, meus reagentes são consumidos, formando produtos. A quantidade de reagente diminui e a quantidade de produto aumenta. Tá? E eu tenho fatores que afetam a velocidade da reação. A temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápido a reação se processa. A pressão, quanto maior a pressão, também maior a velocidade da reação. A concentração, quanto mais reagente você coloca, mais rápido a reação se processa. A superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, mais rápido a reação se processa. E por fim, um catalisador que vai diminuir a energia de ativação da minha reação, aumentando assim a minha velocidade. Tá, pessoal? Então é isso. É simples assim e até a próxima.